Olá, tudo bem? Boa noite para os ouvintes, telespectadores. Eu não procurei o verbo ainda qual que é, mas às pessoas que estão acompanhando a nossa live no dia de hoje. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui e dizer que o tema da live de hoje é de suma importância para o capitalismo contemporâneo. Nós vamos debater a condição dos imigrantes na pandemia. Para nossa surpresa, aqui da diretoria, essa foi uma live que ela teve, por parte da base, respostas negativas. E eu acho que a gente tem que dialogar sobre isso, né? Isso diz muito de quem somos, né? A questão do imigrante no capitalismo contemporâneo é um debate feito pelos grandes intelectuais do século XXI. Estevão Mesaros, David Harvey, Ricardo Antunes, todos eles debatem a condição da classe trabalhadora e trazem a importância do debate do imigrante, uma vez que, conforme os conflitos imperialistas se acirram, se torna cada vez mais necessário que as populações migrem para conseguir a sua sobrevivência. Essa é uma questão da luta internacional dos trabalhadores. Portanto, qualquer rechaço a esse debate, ou qualquer desprezo ou diminuição da importância desse debate, significa, por parte da esquerda, uma miopia, significa a incapacidade de construir a sociedade nova, porque não consegue responder aos desafios concretos da classe. Quem que é a classe etérea que não sofre racismo, não sofre com patriarcado? Só o esquerdomacho branco. Esse não possui, se ele não tiver essa sensibilidade com as outras pautas, sensibilidade e condições para construir o mundo novo que a gente precisa. A raça, ela tem cor, a raça, ela tem sexo, tem sexualidade. Então, debater a condição do imigrante na contemporaneidade significa conseguir tocar nas pautas que são capazes de construir um mundo novo. E a diretoria da Dufimate, essa diretoria que está aqui tocando a Dufimate nesse contexto tão difícil e tão difícil de chegar à base, né? Porque nós estamos numa pandemia que nos impede de nos encontrar. Mas nesse contexto nós temos tido o esforço cotidiano de perceber todas as questões que estão relacionadas à pandemia, a crise econômica, a crise ambiental, a crise política, a crise civilizatória, e todas as questões que perpassam o rebatimento dessa crise civilizatória. Quem está mais morrendo são pessoas negras, são mulheres. Quem trabalha na saúde, na linha de frente, com EPIs absolutamente insuficientes, são mulheres negras. Quem está sendo destratado como não gente são os indígenas, são os quilombolas, são os negros, são os imigrantes. Então, a gente precisa falar de racismo. E essas pautas estarão presentes na Dufimate até que essa diretoria acabe. Quem quiser silenciar essas pautas vai ter que vir para a cena pública disputar e justificar. Enquanto nós estivermos aqui, essa é a nossa pauta. E com essa entrada, que tem por intuito deixar evidente qual é a postura da Dufimate nesse momento, com essa diretoria em relação à questão racial, a questão patriarcal e a questão capitalista, que para nós elas caminham entrelaçadas, que nós reafirmamos a importância dessa live, o orgulho que nós temos dessa live e quão honrados nós ficamos de receber pessoas, companheiros valorosos que vieram de outros países, que têm conhecimento de outras realidades e que pode ampliar o horizonte de debate da universidade, da nossa base, do nosso sindicato, para a gente poder responder às urgências do nosso século. Não existe mais trabalhador, é raro, vai deixar de existir, está em fase de extinção, trabalhadores assalariados com direito e sindicato a partir do seu vínculo de trabalho. Nós estamos inaugurando uma era do trabalho estruturalmente precarizado. E é por isso que esse debate diz respeito ao sindicato do século XXI, que é o que vai ser capaz de transformar a realidade. Bom, antes de passar para os nossos convidados, eu gostaria de relembrar aos ouvintes que nós temos várias mídias e nós estamos numa campanha muito importante.
Nesse processo de virada autoritária que o capitalismo tem feito e tem conquistado mentes e corações, inclusive de professores, nós estamos numa luta ferrenha pela defesa do que a gente entende por democracia e o que a gente entende por autonomia universitária. Democracia não é só votar. Democracia é conseguir conduzir o cotidiano da própria classe. E, nesse sentido, a universidade ela está sofrendo uma intervenção, porque está sendo imposto um processo eleitoral que agride todo o processo de conquista democrática das lutas populares no período de ditadura militar. A gente conquistou, em plena ditadura militar, a possibilidade do voto paritário entre estudantes, professores e técnicos, com a participação de aposentados, com eleições presenciais. E isso está sendo colocado abaixo por um processo que está sendo imposto autoritariamente, e a Dufmat está em campanha contra essa medida. Nós temos áudios, nós temos podcasts, nós temos vídeos, nós temos lives, e teremos na semana que vem, na quarta e na sexta-feira, 2 lives, para a gente tratar da questão da eleição, porque não é eleição. Intervenção não é eleição. Por mais que você vote, isso não é democracia. Bom, então, Instagram, Facebook, e quem quiser também receber os conteúdos da Dufmat, eu vou passar o número do WhatsApp. Anota aí, adiciona o WhatsApp, que a gente também pode passar os conteúdos que a gente vem produzindo. É o 65 9686 8732. Então, repetindo, 65 9686 8732. Agora sim, sem mais delongas, tenho muito orgulho de anunciar e de receber aqui na nossa live, para poder ampliar o nosso horizonte, a presença do Jean, que é representante dos povos haitianos aqui no Brasil. Muito bem-vindo, Jean, é um prazer ter você aqui conosco. E também a Rosbeli Rojas, que é representante da comunidade venezuelana aqui no Brasil. Muito prazer, meu nome é Lélica Lacerda, sou diretora de comunicação da Dufmat, e eu vou passar primeiro para o Jean e depois para a Rosbeli, para se apresentar e falar um pouquinho quem vocês são, há quanto tempo estão no Brasil e o que mais vocês considerarem importante aí em termos de apresentação. A palavra, então, é do Jean, depois da Rosbeli. Boa noite, muito obrigado, Lélica, né? É um grande prazer de estar participando nesse live que você promoveu, né? E a Fumate. E meu nome é Jean, praticamente eu vim do Haiti e já tem mais de 20 anos, 1997 que eu cheguei aqui em janeiro, né? Eu sou casado com uma brasileira, né? Nós temos 2 filhas, uma tem 20 anos e a outra tem 15 anos. E depois que eu cheguei aqui, eu estudei um pouco na Univag, né? Eu estava fazendo um curso de letras, mas com o tempo foi um pouco difícil a questão financeira e eu tive que ir direto trabalhar. E eu tive que fazer um outro curso. Eu fiz um curso de técnico em turismo, né? E daí por diante eu trabalho nessa área de turismo, né? Então, eu praticamente no começo do ano no 2011, né? Eu assisti, na verdade, uma reportagem a respeito dos haitianos que estavam chegando aqui no Brasil, e foi lá no Votorantim que tinha um grupo de haitiano. Então, eu sou haitiano, mas para mim, de 1997, além da viagem que eu tinha feito para o Haiti, voltando para cá, eu praticamente não tinha contato com os haitianos, praticamente, porque daí ficou aquela saudade de falar haitiano, de encontrar com os haitianos e tudo mais. Aí, quando eu vi passar o reportagem, né, na televisão, a respeito dos haitianos chegando aqui no Brasil, e tinha um grupo lá numa vila que chama Distrito da Guia,
Aí tem uma empresa lá chamada Votorantim, né? Aí fiquei sabendo que tinha vários haitianos lá que estavam lá para trabalhar e eles precisavam de alguém para se comunicar, eles estavam tendo problema de comunicação para poder trabalhar. E logo daí eu peguei, fui lá, daqui lá dá uns 30 quilômetros, né? Eu fui lá para encontrar com eles. E daí, quando eu cheguei lá, de tantos haitianos que já estava lá, parece que eu já estava no Haiti. Então, eu fiquei, assim, bastante à vontade. E eu fui procurar a empresa, né? Para perguntar a respeito deles, qual seria o problema, em que eu poderia estar ajudando. E daí por diante, meu contato com eles foi apertando a partir daí. Aí eu fui lá, aonde é a sede da empresa, me levaram lá, eles tiveram que assistir palestra, precisavam de alguém para traduzir diretamente para eles, poder estar entendendo o que a empresa queria passar a respeito das normas, dos princípios, dos cuidados, do uso de EPI, todas aquelas coisas que quem vai estar trabalhando em canteiro de obra que precisa saber, como eles vêm do Haiti, tem alguns conceitos que são meio diferentes, então precisavam, né, atualizar o conhecimento, e muitos deles não estavam entendendo praticamente nada. Então, com essa intervenção, eu senti que eu fui útil naquele momento lá. E aí, daí por diante, nosso contato foi criando cada vez mais, e até que depois, um deles, né, eu tinha a ideia de criar uma associação para poder ajudar, e um deles, que é o Clécius, né, que é atualmente o presidente da Associação dos Haitianos, levantou essa hipótese bem mais claro, queria realmente que a gente fizesse uma associação. Daí, ele, junto comigo e mais outros haitianos e outras pessoas que queriam estar cooperando com isso, e montamos a Associação dos Haitianos, que até hoje nós estamos, como dizer lá, debatendo, tentando ainda sobreviver diante de várias situações difíceis que a gente ainda encontra, né? Certo, muito obrigada, Jean, muito bem-vindo. Agora, assim, a Rosbeli Rojas está aqui conosco, ela está com um problema de conexão. Eu vou tentar passar a palavra para ela e ver como é que vai o áudio. Se a gente vê que não vai, Rosbeli, aí você sai, eu faço a primeira pergunta, enquanto o Jean vai respondendo, você vê e conserva se consegue ajeitar a questão da internet. Mas tomara que o áudio dê certo. Rosbeli, a palavra é sua. Sim, obrigada por darnos nossa ideia, apresentar-nos a ideia à gente. Então, meu nome é Rosbeli Rojas, pertenezco a la comunidad de venezolanos no Mato Grosso. Llegué aquí el 6 de abril de 2018, la primera turma de venezolanos que vinieron a interiorización de ACNUR. Bom, a venida para acá fue un poco difícil. Llegué aquí con mi esposo, todos los dos, y difícil porque todo cambio es necesario, pero difícil. Teníamos muchas saudades por nuestros hijos que moran en otros países y teníamos que hacer una nueva vida. Comenzar a hacer una nueva vida es dejar para atrás. A gente físico muito difícil. E deixar para trás não por presión política tal vez, sino más bien por una presión social. Una presión social de dos partes que brigan entre sí y todo el pueblo es el que sufre las consecuencias de situaciones que no tienen por qué. Menos en un país como Venezuela, tan rico y a la vez tan marginado por la política y las sociedades de
de mayor dinero, por los que tienen el dinero, principalmente. Eu trabalhava allá, pero decidí esquecer y recomenzar de nuevo una vida aquí en Mato Grosso y comenzar a hablar de mí a partir de aquí y só lembrar de allá o que ficaram, a família que ficou e os meus filhos. Então, eu acredito que é menos peso para a gente se deixamos atrás lo que ficou atrás. Vivíamos bem, trabalhamos suficiente para ter uma aposentadoria propia de una persona que trabaja toda la vida, mas eso ficou atrás. La decisión de vir para acá muy difícil, ya que nuestros filhos viajaron, familia, pero eso es lo que más doy en el corazón cuando a gente dice. Necesario, primordial tomar decisiones para continuar a vida. Isso por aí. Obrigada, Ros, por compartilhar com a gente. Assim, quem recebe o imigrante, muitas vezes tem preconceito, né? Pensa assim, é um bando de desocupado que veio para o meu país roubar o meu emprego, né? Então, a gente considera que é muito importante para suscitar a solidariedade das pessoas, inclusive, resgatar esse tipo de história, né? Então, a gente, assim, eu acredito que seja muito tocante, né? Mas agradeço muito por repartir com a gente, né? Por compartilhar com a gente disso. E queria perguntar também para o Jean, se a gente sabe que o Haiti foi a colônia mais rica, né, do período colonial, né? A Venezuela também é um país riquíssimo, tem petróleo, né? Então, assim, mas um migrante não vai para um outro país de graça, assim, né? Tem que ter motivos muito fortes para isso acontecer, né? É uma medida muito radical mudar de país, né? Deixa saudade, como vocês estão colocando. Então, se você pudesse compartilhar com a gente, Jean, como é que foi a sua experiência? Por que vocês chegaram? Como é que foi essa conclusão de que, nossa, precisamos sair do Haiti e ir para o Brasil? Bom, caso de imigrante realmente é um caso complicado, de fato. Como eu disse, eu cheguei aqui já em 1997. Essa oportunidade que eu vi não foi assim do que aconteceu agora, vamos dizer, 2010. Mas cada momento, cada período tem as suas situações que faz com que as pessoas sonham, né, de outros lugares e coisa parecida. Então, no Haiti, praticamente, foi um dos colônias mais ricas da América, né, das Américas. Mas além dos colonizadores que explorou, vamos dizer, o tanto Haiti, veio também depois da escravidão, vamos dizer assim, depois da independência do país, uma série de corrupção que continua e que praticamente nunca acabou até hoje. Então, isso faz com que praticamente quase todos os haitianos que estão lá têm vontade de ir à procura de oportunidade em outro lugar, né? Então, todo haitiano é inteligente, ele só precisa de uma oportunidade, uma oportunidade no seu país, que é algo praticamente difícil. No Haiti ainda, até hoje, existe praticamente um sistema patrimonial. Desde a escola básica, eu posso dizer,
até para você ir para a faculdade, você tem que ter, digamos assim, um QI, alguém que te indica para você conseguir uma vaga numa escola pública ou num trabalho nesse sentido. Eu morava no interior, tinha uma vila mais perto que eu estudava, e lá tinha uma escola de missão, uma escola de freio, né? Até hoje tem essa escola lá. E lá eu estudava até 2º grau. Não era uma escola pública, mas era baratinho, então a gente conseguia pagar. Porque escola pública, dificilmente que você consegue entrar. Tinha também, mas é muito pouco, e os que tinha, é difícil conseguir entrar na escola pública. Então, só que depois que eu finalizei meu ensino fundamental, para fazer o 2º grau, já não tinha mais onde estudar. Então, eu tive que mudar para a capital, para Porto Príncipe. Só que chegando lá, minha mãe e meu pai, que me bancava no interior, ainda me banca na capital, mas só que para pagar a escola fica difícil. Então, praticamente, eu perdi 1 ano depois que eu cheguei de lá para conseguir um padrinho, vamos dizer assim, para eu poder conseguir entrar no liceu, para poder dar continuidade na escola no 2º grau. Então, essa questão de QI que tem que ter, praticamente até hoje, desde então, até hoje, isso acontece. Para trabalhar, eu trabalhei numa empresa, essa empresa é tipo uma empresa de energia elétrica, mas para conseguir eu tinha que ter alguém que me indicar para poder conseguir trabalhar lá. E trabalhar de quê? Trabalhar de vigilante. Então, a grande dificuldade do haitiano saindo do seu país para vir para cá, tem questão de problema política também. Mas uma das grandes problemas é a questão, a dificuldade para arrumar trabalho. Então, como são pouca oportunidades que tem, não tem muitas, assim, tipo, empresas particulares para estar distribuindo trabalho para as pessoas. Até mesmo essa empresa que eu trabalhei, de energia elétrica, era uma empresa ligada ao governo, praticamente. Então, era praticamente tudo, as grandes empresas que tinha mesmo, era ligado também praticamente ao governo. E não tem trabalho para todo mundo, até hoje, praticamente. E se você consegue um trabalho, você tem que ou ter um vínculo político com algum deputado, ou qualquer que seja uma autoridade, que te indica, que te dá uma oportunidade para poder conseguir. Então, vaga para estudar, vaga para trabalhar, é difícil. E o haitiano gosta de trabalhar, o haitiano gosta de estudar, entendeu? Então, pelo sistema econômico, política, social, os haitianos, eles querem procurar um outro lugar que tem uma oportunidade melhor para trabalhar. Então, com esse terremoto que aconteceu em 2010, isso fez com que a situação, que já não era bom, piorou ainda, entendeu? Haitianos sempre arriscavam suas vidas atravessando alto mar para ir aos Estados Unidos, outros lugares, morrem no oceano, à procura de uma vida melhor, porque as coisas sempre foi difícil lá, né? Os governos passam um atrás de outro, as coisas só para eles. Para quem tem uma oportunidade de estar no meio deles lá, você está bem. Inclusive, da última vez, eu acho que tem uns 2 ou 3 anos que eu fui para o Haiti, eu fui para o interior. Quando eu fui na volta, tive problema, praticamente tinha problema de manifestação, essas coisas, e a gente conseguiu parar um lugar
E quem estava controlando a situação, tanto a questão de bloquear as estradas ou liberar, alguns fazem parte do governo, outros fazem parte de outro. É como se fosse vários grupos que têm poder, então se você está com esse grupo, você tem poder, aí você consegue. Então, naquele dia foi até difícil, eu não tinha até imaginado passar essa situação. E em 2010, depois que aconteceu esse terremoto, o Brasil praticamente abriu, né, uma oportunidade para os haitianos virem procurar trabalho aqui. E a propaganda da Copa do Mundo, né, que tinha para chegar em 2014, né, demonstrou que praticamente tinha trabalho para todo mundo. Então, bombou haitianos que veio de lá para cá, correndo atrás de conseguir trabalho. E então, com isso, aumentou bastante a quantidade de haitianos que vêm para o trabalho. Então, conseguiram o trabalho, sim, muitos conseguiram o trabalho, mas com isso também, muitos haitianos já foram sendo explorados, por causa que vêm todos, assim, correndo atrás de trabalho, e chegando aqui, realmente tinha trabalho, a pessoa não tem o conhecimento da língua e várias outras circunstâncias que acontecem. Então, em muitos casos, caracteriza até mesmo o trabalho de escravo. Sim. Mas, Jean, espera aí que você já está entrando na segunda pergunta. A segunda pergunta que eu tenho é justamente essa, assim. Mas aí eu vou passar para a Rosbelly também falar um pouquinho, né? A Rosbelly colocou, né, deixar o que passou passar. Rosbelly, como é que foi, e para o Jean também, mas começando pela Rosbelly, como é que foi a chegada no Brasil? Assim, vocês tiveram uma boa receptividade? Ou, assim, o brasileiro, não sei se vocês sabem, tem uma fama de ser cordial, né? Vocês consideram que nós somos realmente um povo cordial? Vocês foram bem recebidos? Vocês passam por preconceitos? Enfim, o que há de bom e o que há de ruim nessa experiência de chegada no Brasil, né? Vou passar primeiro para a Rosbelly e depois para o Jean. Certo. Deixa eu só tomar uma água aí. Bom, nuestra llegada aquí en Brasil fue a través de ACNUR. ACNUR hizo toda la negociación de interiorización aquí a Mato Grosso. La verdad, y porque en Brasil estábamos lá en Roraima, a gente ficou un tiempo en Tancredo Neves. Lá en Tancredo fue muy difícil porque la verdad, y al principio fueron situaciones bastante infrahumanas, porque no se puede decir de otro jeito. Fue mucha gente durmiendo en el chão, mucho problema para pegar comida, había mucha, no tenían dirección, no tenían orden, no. Pero con el procedimiento que comenzó a hacer ACNUR, las cosas comenzaron a mudar un poco y la gente fue arrumándose poco a poco para mejor y logramos el proceso de interiorización. El recibimiento aquí en Mato Grosso fue extraordinario, debo decir que a verdad la gente recibió mucho calor humano, mucha ayuda, mucha ayuda de parte de diferentes instituciones. Principalmente la Casa Pastoral de Migrantes que recibe a gente fue en el caso de nuestra turma, la primera turma con 126 personas y 16 crianzas. Fue un recibimiento maravilloso en la Casa Pastoral. El equipo de psicólogos nos recibió y hizo el proceso de cadastramiento para el cine. Hicimos cursos, hicimos terapia de grupo. Bom, a verdade, al comienzo todo ficou bom
y gracias a Dios tuvimos ajuda de muita gente. Depois, a gente começa a ver a realidade, uma realidade que não escapa para ninguém. Há discriminação racial, sim. Discriminação de gênero, sim. Discriminação aspectista. Falo discriminação aspectista, ¿por quê? Porque às vezes a gente vê a alguém, su aspecto, la visión que tem de esa persona está gorda, além de eso es preta y além de eso es mujer. Qué difícil, ¿eh? Conseguir un trabajo siendo preta, siendo mujer y siendo gorda. Muy difícil. Pero son realidades que la gente tiene que avanzar. A verdade, para mí fue muy impactante porque debo decir, y es así una realidad, mi país luchó 500 años por su libertad. De fato, Haití fue quien dio hombres para la lucha a Bolívar. Lutamos por libertad, lutamos por dignificar al hombre indígena, dignificar a la mujer indígena, dignificar al hombre preto y a la mujer preta. En mi país no es ofensa falar negro, es orgullo ser negro. En mi país no es ofensa falar indio, no, es orgullo ser indio. Casualmente, eu sou indo-afrodescendiente o afro-indodescendiente. Mis pais son, por un lado, indígenas y por el otro, descendientes de los esclavizados, hombres y mujeres esclavizados, los algodonales del Tocuyo, de Yaracuy. Entonces, para mí, no es ofensa que me llamen negra, no es ofensa que me llamen india. Pero ver cómo aquí lo hacen con las personas me parece no inhumano, me parece más una falta de educación, me parece más una falta de conciencia. Y vamos a hablar un poco más adelante la conciencia, porque es necesario. Que conseguimos traspiés por ser negros, traspiés por ser indígenas. A mi esposo le han llamado muchas veces indígena. Indio. Sí, soy indio. Diga, a la orden, que puedo servir. Entonces, para la gente no es una ofensa, es un orgullo. Pero aquí a veces uno ve el despotismo con que utilizan esas palabras que para no son palabras de dignidad. Acredito que Brasil tiene un largo camino que andar, un largo camino de humanización, un largo camino de amar sus raíces, de amar a su gente. Acredito que Brasil tiene un largo camino que andar. En ese aspecto, mucho. A veces he falado así con muchas personas. Aquí falan de ¿qué raza es usted? En Venezuela no se fala de raza. En Venezuela se fala, usted es un ser humano espléndido, usted es un ser humano óptimo. Porque raza no existe, solo la raza humana, sos la raza humana. Entonces, a veces adaptarme a esa forma de falar es un poco difícil. Al igual, yo siempre falo, mucha gente fala aquí, oh, no, eso allá en América está ocurriendo tal cosa, ocurre. Ole, ¿y qué continente está Brasil? Acredito que en América, porque si es vecino de Venezuela, está en América. Entonces, todos somos americanos.
Aquellos son Estados Unidos de América, su nombre, ¿eh? Nosotros somos americanos también, suramericanos o sulamericanos, como falan aquí. Entonces son cosas que a veces uno es un poco difícil pasar, es un poco difícil porque ya vienes con una mentalidad allí de, ¿cómo se puede decir? De que somos dignos de lo que somos, de que estamos orgullosos de lo que somos. Entonces ten que comenzar la lucha de nuevo. Entonces lutaremos. Lutaremos por dignidad y lutaremos por ser, sí, migrantes de diferentes cor de pele, pero también tem Brasil muitas coisas positivas. Tem muita coisa positiva. Brasil tem gente de bom coração, muita gente de bom coração, muita. El brasileiro é, em realidade, uma pessoa boa. Eso no se consigue en cualquier país. No se consigue. Y una prueba de eso es que los venezolanos han sido espancados en Perú, han sido espancados en Ecuador, han sido yogados de Panamá, han sido, y la mayoría de los venezolanos vinimos a trabajar. No es que los venezolanos son o no son, no. La mayoría están trabajando, están mismos trabajando. Y no hablar solamente de los venezolanos. Tenemos una comunidad allí grande de cubanos aquí en Mato Grosso. Compañeros, amigos, Dayan, un hermano cubano que trabaja por Occidente también. Tenemos mucha gente paraguaya, que a veces ellos no falan para que no escuchen el saki. Tenemos mucha gente migrante. Yo convivo con mucha gente de diferentes países y me parece extraordinario que en estos momentos de aprieto, estos momentos tan duros, estemos juntos. Y vamos a continuar juntos en esta lucha. Brasil tiene mucha gente boa. Eso acredito que es lo más grande que tem Brasil. Muita gente boa. Muito obrigada, Rosbeli. Arrasou, muito bonita a sua fala. Vou passar para o Jean e aí analisar assim, como é que foi a chegada, como é que é o racismo no Brasil, esse panorama aí que a Rosbeli fez. Passo para você. Certo. Bom, de fato, ser imigrante, às vezes, de maneira geral, passa a ser uma opção ou uma necessidade, né? Agora, quando você sair de um país, às vezes correndo por uma situação assim, ou catastrófica, ou então uma situação política, à procura de algo melhor, e você sair muitas vezes até despreparado. Você não tem um planejamento feito aonde você vai chegar, quem vai te receber. Você às vezes sai sem dinheiro e chegar, Deus dará, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Então, qualquer oportunidade que aparece na sua frente, muitas vezes você tem que pegar, porque você não sabe, ou às vezes você nem tem noção o que seria melhor, porque você não tem noção das coisas do lugar onde você chega, né? Então, muitas vezes, os haitianos chegam a algum lugar e todo mundo acha que eles não têm qualificação nenhuma. Então, por achar que vem do Haiti, o país mais pobre da América, que isso é muito famoso, dizendo, e escuta falar por todo lugar, às vezes, muitas pessoas acham que chegam assim, é um mendigo, né, que chegou, ou é um analfabeto. Essa pessoa, às vezes a pessoa te olha, quando você chegar assim, como se você viesse de uma outra planeta. Alguém que
te olha meio esquisito, sabe? Ou então não te dá atenção. Isso muitas vezes de fato é algo muito horrível, né? Como também tem lugar, você chega que tem gente boa, com certeza, que te dá toda a atenção, conversa com você, te orienta. Do mesmo jeito também tem muita gente que são malandro, que aproveita da situação de que você não tem conhecimento da língua para explorar e coisa assim, né? Então, às vezes, você chega a um lugar, você abre de sua boca, você fala, aí a pessoa já olha para você e diz: de onde você é? Só de escutar você falar com um sotaque diferente, aí ele já percebe que você não é daqui. Então, aí ele já pergunta: de onde você é? Se é africano? Você é haitiano? Entendeu? Então, isso, às vezes, é algo que toca a gente, né? Porque você um ser humano chegar a qualquer lugar, você é ser humano igual a todo mundo, né? Então, por exemplo, se você fala, você está falando português muito bem, já percebe que seu sotaque é diferente e já te olha de um jeito diferente. Agora, o brasileiro chega e ele fala o português errado, ninguém fala nada. O sotaque brasileiro é o sotaque brasileiro. Pode estar falando português errado do jeito que for errado. Mas você chegar de outro país, você procura até mesmo falar a melhor maneira possível o seu português. A pessoa escutou, o português é tão formal às vezes, a pessoa mesma se pergunta: de onde você é? Ou te olha de um jeito diferente porque percebe que você não é daqui, certo? Então, essas coisas, às vezes, tocam muito fundo, muito profundo na gente, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar de intérprete em alguns momentos para alguns haitianos que teve problema em empresa onde eles trabalhavam, né? E que foi mandado embora, ou que foi prejudicado, ou pelo chefe, ou então pelos colegas, lá no TRT. Sempre tem algumas audiências que envolvem haitiano com empresas, né? Então, a gente percebe nos processos, as coisas que são discutidas lá, muitas vezes a gente sente que essa pessoa é maltratada, só porque ela é haitiana, a pessoa é haitiana, porque essa pessoa não entende todas as gírias da língua, ou as malícias das falas, ou dos gestos das pessoas. Então, essa pessoa acaba sendo prejudicada por causa disso. Ponto positivo tem também, né? A gente não vai só em cima de pontos negativos. Tem bastante pontos positivos. Fora da questão de às vezes, o haitiano ele é tipo escravizado, não pagam o salário dele do jeito que deveria ser pago. Eu já recebi relato de haitiano que trabalha em mesmo lugar que outros que são brasileiros. Os brasileiros recebem o valor deles normal e o dos haitianos recebe menos. Ou então pago para os brasileiros e para os haitianos leva semanas, meses, até que passa o dinheiro para eles. E eles estão passando necessidade. Então, são coisas que realmente a gente não tem como fechar os olhos e dizer que não acontece nada. Ao mesmo tempo, também, a gente, quando eu fui ajudar os primeiros haitianos, eu consegui a ajuda de muitos brasileiros mesmo. Eu peguei 2, 3, 4 haitianos, eu saí com eles, fui à procura de emprego em empresas. Eu e minha esposa, ela até depois estudou fez o curso de assistente social, fez até um TCC a respeito dos haitianos.
e ela me ajudava, ela ia comigo nas empresas, a gente conversa com os chefes lá, os patrão, e conseguimos emprego para vários haitianos. Mas muitos deles também, tem momentos que você chega lá, eles dão emprego para o haitiano, porque estava algum brasileiro trabalhando, não trabalhava direito, não se esforçava direito, e que o haitiano chega, ele dá toda a força dele para trabalhar, então às vezes eles preferem o haitiano. Mas ao mesmo tempo também, às vezes eles aproveitam que o haitiano tem vontade de trabalhar, tem necessidade, mas no final não paga o que ele merece, né? Então isso tem os dois lados da moeda que às vezes não fica muito legal. Não precisa acoitar o haitiano, vai dizer, coitado, vamos fazer isso para ele porque é coitado. Não, não precisa disso. Precisa só do direito que ele tem também igual o outro, porque ser humano é ser humano. Do mesmo jeito que corre sangue nas veias de um que não é negro, que é branco, ou qualquer que seja, também corre sangue. Morre, todo mundo vai morrer do mesmo jeito. Então, a situação de um é igual que deveria ser para cada um. O haitiano não tem oportunidade lá para desenvolver e chegar aqui, às vezes, falta também oportunidade. Às vezes, quando consegue alguma oportunidade, ele começar a se desenvolver, às vezes chegar a um ponto, tem alguém bloqueando ele, que ele não consegue ir mais para frente do que ele estava indo. Então, muitas vezes, são coisas que é desumano, né? Muitas falta de empatia, né, para poder sentir também na pele o que o haitiano sente quando acontece essas coisas. Então, muita gente é assim, mas a gente consegue saber também que tem muitos brasileiros que ajudou bastante os haitianos. Então, às vezes, alguns brasileiros olham para o haitiano tão diferente que, às vezes, se assusta com o conhecimento de um haitiano. Aí, em uma discussão ou algumas opiniões emitidas, o haitiano fala alguma coisa, onde ele fala a real, ele fala a verdade, ou ele fala algo que vem de um conhecimento, eles olham assim, de boca aberta, assim, tipo, como que ele sabe disso? Né? Então, é uma coisa que é absurdo, né? Porque todo mundo tem direito a ter informação, a ter conhecimento, você pesquisa, você encontra. Então, a capacidade de um haitiano ele não é diferente da capacidade do brasileiro, você entendeu? Então, às vezes, essas coisas machuca a gente, né? Então, é isso que eu penso nesse sentido. Muito obrigada, Jean. Para mim ficou assim muito marcado, tudo isso que vocês estão colocando é bastante expressão de racismo, né? O Brasil, não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, né? Então, e uma elite que desde sempre é a mesma elite. Os senhores de escravos de ontem são os empresários de hoje. Então, a gente tem uma política e uma cultura e uma sociedade extremamente racista, né, no Brasil. E aí eu queria saber, começando pela Rosbelli, como é que está sendo essa experiência, né, num outro país que não é o de vocês, né, com um povo diferente, bastante racista, como tem sido passar pela pandemia, né, como é que tem sido o tratamento dispensado aos venezuelanos e haitianos? Quais têm sido as maiores dificuldades? Né? Como é que tem sido essa experiência aqui no Brasil e no Mato Grosso, que agora é o centro da pandemia, né? Então, vou passar para a Rosbelli e depois para o Jean. Sí, bom, vamos a hablar sobre eso, pero quisiera agregar un poco a lo que estaba falando Jean, porque siempre falo nas minhas palestras respecto a eso. El fato de ser inmigrantes, el fato de ser de otra lengua, el fato de ser quizás de otra etnia indígena, ter un color de pele diferente, no hace a la persona menos inteligente,
ou com falta de educação ou ignorante. Sempre falo, a gente é migrante, não ignorante. Porque, sí, es como fala Jen, às vezes, e aqui passa muito, eu conheço muito haitiano que é médico, advogado, profissional, el mismo jeito pasa con los venezolanos y con otras nacionalidades. Ejemplo, los cubanos, conheço muito que são fisioterapeutas, médicos, pessoas com uma capacidade e um aprendizagem de vida. E igual os venezolanos, temos muita gente capacitada que pode sim dar a cara a uma sociedade que está quizás esperando muito mais deles, pero pasa esto. E essa foi uma apresentação que eu fiz na Assembleia Legislativa. Eu falei para os assembleístas que estavam nesse momento lá sobre a revalidação de título aqui no Mato Grosso. Que difícil. Quase é algo incrível que a pessoa sendo um médico com anos de experiência, sendo um administrador, sendo um enfermeiro, que pode sim dar com sua capacidade, com seu conhecimento, dar algo mais para a sociedade, ser, como fala meu irmão Jack Tucson, novo cuiabano, tenha que passar por um processo tão tedioso, tão caro, muito, muito caro, para poder hacer de sus documentos algo, y no lo logra. No lo logra. Está en el Facebook de la Asamblea Legislativa esa palestra, esa ponencia que la gente hizo lá, porque fue muy increíble ver una mujer brasileira graduada en Bolivia de médica, y esa mujer tenía 2 años de graduada, vive aquí en Brasil porque es brasileira, y la mujer no ha podido ainda hacer nada con su título, siendo médica. Y en este momento ahora de pandemia, sería y es necesario muchas más manos que ayuden a toda esta situación que la gente está pasando, sobre todo aquí en Mato Grosso, que se ha convertido está convertida en estos momentos en el centro de la pandemia no Brasil. Entonces es muy difícil, muy hiriente que la gente fale alguna cosa, que la gente exprese o faça alguna cosa. Y você, ¿por qué sabe eso? Y você sabe hacer eso. Você es inteligente. Olha, eu sou um ser humano. Eu sou uma pessoa que tuve faculdades de muitos anos para ter lo que tengo, para hacer lo que faço, para saber, para ter mi conhecimento. Y pasa lo mismo con muchos migrantes. Agora, la pandemia y la migración no escapa, nuestra situación no escapa la situación de cualquier brasileiro pobre. Y tenemos que comenzar a falar por eso, tenemos que comenzar a falar con una palabra que fue encuadrada en diccionario de la Real Academia Española hace 5 años, 4 años. 2016 fue esa palabra en la realizar essa Rosbeli, eu vou pedir para você repetir a palavra, porque universalizá-la, porque Rosbeli, significa mais. Repete a palavra, porque cortou. Repete a palavra e segue, por favor. Ixi, eu acho que a Rosbeli... Opa, voltou, graças a Deus. Volta da palavra em diante. Okay. Vai lá.
Ajá. Aporofía o aporofia. Del griego aporos, que significa pobre. Porque yo no acredito que si a gente, por ser extranjero, llega a un país y si tiene dinero, es inmigrante, incomoda. Aporofobia. ¿Se escuchó? Aporofobia. ¿Por qué? A gente, cuando es un migrante o un turista, es extranjero. Y ese extranjero no produce incomoda a ninguém, porque trae dinero para el país. Pero el migrante, entonces, no es xenofobia. Nosotros estamos errados. Estamos lutando contra la xenofobia. Y la fobia es contra los pobres. Los pobres del mundo. Contra eso es que tenemos que luchar. Porque no puede haber democracia si hay aporofobia. No existe, no caben las dos cosas en el mismo lugar. No caben en el mismo lugar. Entonces es contra la aporofobia que tenemos que luchar. Y comencemos a utilizar esa palabra, porque el significado puede transformar las sociedades y enclarecer nuestro camino de luz. Es pobres, ¿sí? Somos la gran mayoría pobres en el mundo. Y lamentablemente no es solo una fobia que tienen algunos por los pobres, es una raiva, es una necesidad de odio por los pobres. Y somos los pobres los que estamos sufriendo en esta pandemia. Porque yo podría hablar en este momento, pandemia y migración. ¿Sí? Los migrantes estamos sufriendo del mismo jeito que están sufriendo los pobres de Brasil. Entonces, en este momento no es contra los migrantes, es contra la pandemia, avasalla, acaba con las esperanzas de muchos pobres que les puede una gripecina. Rosbeli, a sua internet está cortando muito, muito, muito. Eu vou fazer assim, eu vou passar para o Jean, e aí vamos ver se melhora, e aí você complementa o que faltar na próxima pergunta, tá? Pode ser? Desculpa. Jean, em relação a você, como você vê aí os desafios para os imigrantes haitianos e, em geral, não sei se você concorda com a Rosbeli, enfim, a palavra é sua. E depois, Rosbeli, eu te dou mais uns minutinhos para você terminar a linha de raciocínio agora, tá? Ok. Bom, de fato, o mais complicado para nós, os haitianos, realmente é a questão da comunicação. Se já é complicado para o trabalho, para acesso à saúde, é bem mais complicado. A associação tem várias vezes feito algumas procuras às autoridades em questão de conseguir uma melhor forma do atendimento à saúde para os haitianos, principalmente por causa da questão do idioma, mas até agora nós não conseguimos ainda uma resposta bem clara a respeito disso.
o atendimento médico já é difícil, então com a pandemia piorou ainda, né? Os haitianos estão praticamente tomando remédio caseiro em casa, até mesmo evitando ir na policlínica ou nos postos de saúde, porque o atendimento para eles praticamente é péssimo. Então, o que a gente tem procurado ao poder público? Pedir se teria como, né, conseguir alguns intérpretes, né, em alguns pontos estratégicos dos postos de saúde, que poderia estar ajudando no auxílio desses haitianos, principalmente os que são recém-chegados, que não entende praticamente nada, porque doença não tem período, né? Não tem, em qualquer momento a pessoa pode estar doente. Então, se a pessoa acabou de chegar 2, 3 dias ou uma semana depois, essa pessoa está ruim e precisa encontrar algum médico e não saber nem se pronunciar para dizer o que está acontecendo com ela, então fica difícil. E, além disso, não é nem só isso. Muitas vezes, chegando nos postos de saúde, por não consegue falar certo o que quer, às vezes, a pessoa que está no balcão de atendimento já, de alguma forma, dispensa, ou diz que não tem médico, médico não chegou ainda, ou manda ele para o outro, vai nesse outro posto de saúde, ou vai nessa outra policlínica ou na outra UPA. Esses dias mesmo, o presidente da associação teve uma situação que aconteceu com ele, né, que ele estava me contando, que a filha dele ficou doente, estava ruim, e ele foi levar no policlínica do Planalto, e chegando lá, e falaram para ele que não tinha médico, que ele tinha que ir lá para a UPA. Então, ele foi para a UPA, chegou lá, enrolou ele, disse que não tinha clínico, só tinha pediatra, né? E quando ele falou, mas a criança não tem 18 anos ainda, ele pode ser atendido por um pediatra. Depois disse que não tinha pediatra, é clínico que tem. Então, é uma joga-joga. Aí, no final das contas, não sabe o que está acontecendo. Não querer atender ou o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes é complicado, difícil para os atendimentos. Então, nesse período agora, a associação está querendo, assim, ver se tem alguns no poder público ou, sei lá, alguma associação que consegue alguns remédios para a associação, para que a gente pode estar distribuindo para eles. Porque sabemos que essa pandemia, esse Covid-19, ele é perigoso. Às vezes as pessoas podem até dizer, mas isso aí é haitiano, a pandemia não vai acontecer com eles, não vai acontecer a doença com eles. É nada. Já morreu um haitiano e tem outro que, conseguiu se recuperar, mas tem haitiano que já foi infectado, né, dessa pandemia. Então, a gente gostaria de conseguir algum remédio. Eles falam que tem um kit Covid-19, né, que está tendo, mas para ter acesso a isso, eu não sei, é meio complicado essas coisas. Você vai no posto de saúde, se você conseguir ser atendido, até que você conseguir um remédio para comprar, se você não tem dinheiro, é complicado. 2, você pode até ter o dinheiro, você procura, corre para cima e para baixo, às vezes você não encontra. Então, se você demora para ser atendido 2, 3 dias correndo atrás de conseguir um atendimento, e essa pessoa vai ficando cada vez pior, e depois de conseguir esse atendimento, para conseguir esse remédio, demora mais 1 ou 2 dias, se for para morrer, essa pessoa morre. Ou então, como que eu vi o processo do desenvolvimento dessa doença, depois de 3, 4, 5 dias, ele passa para uma outra fase.
Então, chegando na outra fase, vai cada vez pior. Então, se não tiver alguma precaução com antecedência, algum tratamento precoce, essa pessoa só vai piorar. E depois que piorar, bom, pode dizer que essa pessoa vai morrer, porque já no atendimento, pré-atendimento já está difícil, imagina se a pessoa piora mais ainda, né? Então, durante esse período está complicado, está difícil, e o que nós precisamos, de fato, se alguém poderia estar pensando nisso, a gente já tem feito alguns pedidos, né? A Associação dos Haitianos tem procurado conseguir alguns kits, mas ainda não conseguimos, para poder ajudar nesse sentido, porque não tem, eu não digo atendimento preferencial, não é nada disso, mas com essa dificuldade do atendimento que está tendo, então, para nós, quanto mais piora essa situação da pandemia, vai piorar também para os haitianos. Obrigada, Jean. E o Jean já até respondeu a próxima pergunta, então vou passar para a Rosbeli para ela terminar a linha de raciocínio da outra vez e dizer para nós assim, o que você enxerga que as entidades, os sindicatos, os movimentos sociais, no que a gente poderia construir conjuntamente para apoiar as comunidades imigrantes aqui em Cuiabá. E também do poder público, né? O que você enxerga que o poder público poderia fazer? Você já apontou algumas coisas, como a validação dos diplomas, que eu acho que é uma questão fundamental, mas o que mais você poderia nos indicar sobre isso? Bom, son necesarias muchas cosas y como dice el amigo Jan, no estamos pidiendo atendimiento especial, pero hay algo que es una realidad y que no vivimos, la gente vive y es una realidad y que pega más que cualquier otra cosa. Y es que psicológicamente muchas veces estamos muy avalados por no tener nuestras familias perto, por no tener ayuda quizás de nuestros propios familiares. Estar sozinhos en esta situación. Aquí también para nos fue difícil una mujer fuerte de 60 años morir de COVID-19 y no haber conseguido atendimiento necesario. Além de eso, tener que ficar aquí porque no es viable económicamente el traslado del cuerpo para nuestra patria. Es muy difícil puntear exactamente cuáles serían las cosas, pero por eso, psicológicamente la gente se siente a veces muy avalada. Algo que primordialmente eso es una de las cosas que vamos a estar necesitando más. Hay una turma de gente de ahí, la UFMT, que está a la orden para la gente hacer videoconferencias y hablar sobre los problemas que la gente tiene. Mas, sin embargo, son muchas cosas. Hemos conseguido ayudas, sí, ayudas de sindicato, da UFMT, el profesor Reginaldo, la gente de la Comisión Pastoral da Terra, de FACE. FACE también ayuda a gente con muchas cosas, proyectos que ellos desenvolven y ayudan a la gente. Entonces, yo creo que acredito que el trabajo de colaboración con los migrantes se está haciendo poco a poco, se está encaminando y conseguimos llevar a nuestras familias. En el caso de la comunidad venezolana, que atendemos, sí, a cubanos, bolivianos, paraguayos, argentinos, nicaragüense, ecuatoriano, mucha gente de muchas nacionalidades hemos logrado sí ayudar
con esas ayudas que la gente da UFMT, que la gente del sindicato, que la gente de FASE, que la gente, la Comisión Pastoral de Migrantes, la gente faz el trabajo, sí. Pero es necesaria, no solo para ahora en esta pandemia, es necesaria la concientización, es necesaria, es primordial, porque ese impacto de no estar en nuestra tierra, esse impacto de estar sozinhos muitas. Eu acho que a Ros Rojas caiu. Ai, que pena. Bom, enquanto isso, eu vou, até que ela volte e possa concluir a linha de pensamento dela, eu vou dialogar um pouco com o público, viu, Jean? Tiago Frazão, Duquens, eu não sei se eu vou falar direito os nomes, você me perdoa, assim, eu sou uma pessoa bem ignorante, eu falo mal português, eu tô que nem os rapazes que o Jean falou, que fala mal português e quer tirar onda dos imigrantes. Mas eu vou tentar falar o nome do pessoal certinho aqui. Tiago Frazão, Duquens Simonien e Clércius Gonomi enviaram saudações para a live, muito obrigada por estarem presentes aqui conosco. O Aristomene Eisenhower, deve ser isso. Ele, inclusive, ele é haitiano e faz uma consideração que depois eu quero que o Jean comente conosco sobre as outras práticas religiosas, né? O Haiti tem muitas religiões de matriz africana, o Brasil também tem, mas eu não sei se lá elas são mais preservadas, menos preservadas, mas eu queria que você comentasse conosco aqui como é que é essa questão da diversidade religiosa, assim, se você acha que o Brasil consegue respeitar essa diversidade, se você, não sei qual é a sua religião, mas como é que você vê a questão dessa relação da diversidade religiosa, se o Haiti e aqui tem semelhanças. Mas, enfim, a Rosbeli voltou, vou passar para ela e depois o Jean responde essa pergunta. Vai lá, Rosbeli. Glória a Deus. Bom, principalmente temos sim que fazer uma campanha para a consciência. Eu fiz este comentário faz tempo em uma live que fiz com uma gente e um cara que falou para mim que isso era um conceito muito generalizado. Pero que fazemos com leis, com normas, com todo isso, se não temos consciência? Consciência humana de tratar al prójimo de igual jeito que nós. Si no tenemos conciencia humana de que todos somos iguales, além de nuestra cor de piel. Debemos tener conciencia y principalmente eso. Puede hacer leyes, puede hacer normas. Se cumplirán algunas no. Pero la conciencia ni tira la conciencia de no. Cree conciencia y ahí entra el papel mental del educador, del profesor, de vocês que son educadores. Una conciencia de voltar a las raíces, de enseñar a aquellos meninos, a aquellas crianças, quizás, de la escuela, que ellos son parte de las etnias indígenas también, porque es su patria, porque es su tierra. Que ellos son parte de esos pretos que vinieron en aquellos barcos de hombres y mujeres esclavizados. Son parte de eso también. Hacerse esa historia propia, enaltecerse la historia, querer amar esa historia. Escuché un menino falar de la historia de Brasil y falou así: eu sou descendente de monarca. Eu falei, é verdade? Olha, que maravilha. Eu sou descendiente de hombre esclavizado y de indio bravo. ¿Qué tal? Los indios, la en Venezuela, se comían a los españoles. Y los pretos, la en Venezuela, matariles para los españoles. Yo también tengo orgullo de lo que tengo. Y você es descendiente de monarca. Me parece maravilloso. Y las 180
etnias indígenas que tem em Brasil, você não se sabe nenhuma dessas línguas. Não. Então, a veces es enseñar un poco a amar un poco más tu propia historia. La real, no la de la realeza. La de la realeza quedó atrás. Eso fue hace mucho tiempo. La real, la de que ahora el desmatamiento de la Amazonia nos hace daño al mundo todo. Que ahora mismo, en este momento, están cruzando el Atlántico, senegaleses, africanos todos, para llegar a España, una España que no los quiere. Que en este momento hay un presidente elevando un muro para que los mexicanos no sigan para enfrente. Precisamos es conciencia, no solo para Brasil, precisamos conciencia para el mundo. Y no me cansaré de hablar de eso tan importante que es la conciencia. Y como aquel cara dijo, generalizado, pues entonces generalicemos. Obrigada. Jean, antes de eu passar para você, deixa eu cumprimentar o povo aqui. Então, quero também agradecer a presença do Rafael Lira, que falou que é um excelente debate, parabenizou a do FIMAT, disse que é necessário dar voz aos imigrantes para que a gente possa conhecer essas realidades e pensarmos e clamarmos por políticas públicas específicas, né? E o Fábio Paz Miranda, o Rosbelli, colocou que ele já foi 2 vezes para a Venezuela e que vocês, o povo venezuelano, é muito amável. Bom, acho que eu passei por todos os comentários. Quando você caiu, eu li um comentário em relação à diversidade religiosa, né? Eu não sei se na Venezuela e no Haiti, eu sei que o Haiti, eu conheço um pouco mais, porque eu estudei um pouco mais sobre o Haiti por causa da Revolução Haitiana e tal. Não sei como é que é a Venezuela, não tive o prazer de ir, quero ir um dia, né? Mas as expressões religiosas, né? A pergunta é sobre manifestações religiosas, né? A gente sabe que no Haiti tem o voodoo, que existe, que foi muito forte, muito presente na Revolução Haitiana, por exemplo. Não sei se na Venezuela tem outras religiões que não são cristãs, né? Queria saber um pouquinho de como que é isso para lá, e se vocês percebem que o Brasil consegue ou não consegue acolher essa diversidade aqui dentro, né? Como é que vocês percebem essa questão religiosa? Aí eu vou passar para o Jean, e aí depois para a Rosbelli, para a mesma pergunta, tá bom? Sim. Jean, seu microfone resolveu ficar mudo. Tenta falar de novo. Não, então eu vou inverter. Vou passar para a Rosbelli e você tenta resolver com o servo do seu microfone, tá bom? Eu vou retirar o fone de ouvido. Funcionou agora, então pronto. Então voltamos. O Jean, depois a Ros Rojas. Posso continuar? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Fábio, a presença do Fábio Paz Miranda. Ele mora em Sinop, ele é meu amigo. Ele é um dos brasileiros que me acolheu aqui quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu me lembro, até hoje, vou falar isso ao vivo aqui para ele ouvir se ele ainda está escutando. Quando eu cheguei aqui no Brasil, ele me levou na avenida de CPA, numa sorveteria para tomar sorvete. Nunca esqueci, já falei isso várias vezes para ele. A questão religiosa, né, que fizeram um comentário no chat, Haiti realmente tem uma diversidade muito grande, né, na questão religiosa. Tem o voodoo, tem o cristianismo, que dividia em protestantismo e o catolicismo, de fato.
é muito forte, praticamente, o catolicismo lá, bastante forte. O voduísmo também marca bastante, mas o protestantismo não fica para trás. O Haiti, eu acho que tem uma diversidade religiosa muito grande, igual aqui no Brasil. Você encontra praticamente de tudo e lá não tem essa questão se você é protestante, se você é católico, se você é de vodu, todo mundo se abraça, não tem essa discriminação por questão de religião. Todo mundo segue do jeito que você bem entende. Eu acho que aqui no Brasil também tem sim condição de acolher os haitianos em qualquer seja a expressão religiosa que eles têm, porque aqui o Brasil já é um país de pluralidade cultural. Então, a gente vê até mesmo questão religião oriental aqui no Brasil, africana, e outras religiões que se manifestam, como candomblé e tudo mais. Então, eu não acho que tenham dificuldade de adaptação para brasileiro e haitiano nessa questão religiosa, porque, de fato, é uma questão de opção, né? E falar que o Haiti está atrasado, porque eu já ouvi muitos comentários que o problema do Haiti é o voodoo, porque faz mal para outro, é por isso que o país não anda. Eu não acho que isso é verdade. Para mim, eu acho que isso aqui é um mito. Pode acontecer essa questão de magia negra, que eles falam muito, eu não conheço muito bem, apesar de que eu sou do Haiti, mas em pesquisas, estudos que eu tenho feito, eu sei sim que que existe a magia negra no Haiti, mas é uma questão opcional e não é a coisa que toma conta do país que faz com que o país não caminhe para frente. Eu acho que isso não tem nada a ver nessa questão. Apesar de que, apesar de tudo, no estudo que eu fiz, a independência do Haiti foi, segundo declaração que eu vi, oriundo também dessa questão da magia negra. Agora, se é verdade ou não, eu não sei, porque eu li isso, não fui eu que escrevi, mas informação, a gente lê informação e procura pesquisar para encontrar a autenticidade das informações. Mas, de qualquer forma, se o candomblé faz com que o país anda para trás, e porque se fosse realmente com a ajuda desse candomblé na época da escravidão, que fez com que eles saíram da escravidão. Então, não faz lógica isso. Eu acho que a questão religiosa é uma questão opcional e que eu acho que não tem nada a ver com o desenvolvimento do país. Certo? Essa é a minha opinião. Agora, eu acho que era isso sua pergunta, né? Ou tem mais alguma coisa que você precisava... Não, mas é disso mesmo. A pergunta passava por aí mesmo. Obrigada, Gil. Beleza. No caso de Venezuela, fue una luta ser constitucionalmente diversidad de culto, pero no logramos eso. La reforma constitucional, que fue, para bienestar y en muchas formas beneficio para el pueblo. Tenemos sí diversidad religiosa, y dentro de esa religión está el evangélico, después del catolicismo, que era la única religión que estaba permitida constitucionalmente. Catolicismo, luego se logró que
nuestra diversidad religiosa fuera propia del povo, del conocimiento ancestral y fuera protegido constitucionalmente. Temos, no se fala candomblé, a gente fala la regla de la olla o la santería afrocubana. Es parecido al candomblé aquí no Brasil, muy parecido, pero con algunas diversidades. Y por supuesto la evangélico, cristiano evangélico, que también es muy conocido aquí en Brasil. Yo acredito que en Brasil tienen más cristianos evangélicos que católicos. Católicos, algo que no sé, o quizás no he falado mucho con católicos. Pero nuestra constitución nos protege a gente para tener el derecho de ser cualquier religión, cualquier creencia. ¿Por qué? Culturalmente, sí hemos culturalmente creado una apertura de todas esas culturas para a través de las escuelas llevarlas para todas nuestras crianzas. Por ejemplo, la lengua guarao es muy conocida y en algunas escuelas se da con la lengua guarao, ven las costumbres propias de los indígenas guaraos, y eso es estudiado por las crianzas en la escuela y aprendido, y no se esquecen, es porque exactamente eso es lo que hace que no, a ver, que su cultura, sus raíces, el porqué de ser así. Igual pasa con las costumbres afro. Tenemos los diablos danzantes de Yare, por ejemplo. Los diablos danzantes de Yare son hombres que se visten de diablos, bailan, danzan, o las rúas vestidos de diablo y llegan a la iglesia. Y eso es parte religioso y parte cultural. Tiene que ver con la santería y tiene que ver con el espiritismo, que es un poco más indígena. Atraso, no. Considero que nuestras culturas no pueden ser atraso para ninguna patria. Nuestras culturas son nuestras raíces. Y de allí comienza el porqué, conocimiento de nuestras raíces, de nuestras culturas, nos van a hacer llegar más longe. Dime de dónde eres y te diré hasta dónde vas. Esos son los beneficios de que en una constitución hayamos reforzado y enfatizado de que el pueblo venezolano tiene diversidad cultural, tiene diversidad religiosa, tiene diversidad de color. Nuestra patria es forjada y formada por muchas manos. Y en Venezuela no se fala, eu sou italo-venezolano, venecubano. No. O eres italiano o eres venezolano. Se supone que, si naciste en Venezuela, eres venezolano. Yo conozco aquí en Cuiabá, tuvo una mujer, ella me decía, você tem que conhecer a mis filhos. Ella es haitiana. Você tem que conhecer a mis filhos. Y yo le falei, ¿por qué? Bueno, vamos a conocerlos. 3 crianzas. Bueno, increíblemente era volver a ver cualquier venezolano. El jeito de falar, el jeito de ser, todo era ver un venezolano. Y uno fala para él, ¿você qué es, venezolano o es haitiano? Yo soy venezolano. Me lo decía, por supuesto, en español. No falaron mucho portugués. Y sus costumbres eran costumbres de nuestra gente, de nuestra patria. Entonces, nuestra cultura no puede ser atraso para ninguém. Ni porque sea una religión, ni porque adores al sol, ni porque adores a la luna. Yo escribí hace tiempo un poema
para mi neto que no conozco porque no tengo la posibilidad de ir para Blumenau ainda. Espero conocer, va a hacer 2 años ahora. Escribí algo así, sobre el sol, la luz del sol siempre brilla en tu camino, que te llene de energía, la luz de la luna, y que el agua del río limpie todos los pasos que vayas dando. Entonces, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro ser, y no tiene por qué nunca traer atrasos para nuestra gente, para nuestro pueblo, para nuestra parte. Muito obrigada. Bom, nós estamos caminhando aqui para o fim da nossa live, infelizmente. 1h30 de live é a nossa média, acabamos de bater ela. Bom, quero agradecer muitíssimo todo mundo que esteve aqui presente, contribuindo com o chat. Aqui o Manuel Alejandro Varela colocou aqui algumas questões da Venezuela que a Rosa Rojas já trouxe, né, da diversidade religiosa prevista na Constituição e da luta dos indígenas por manter a sua visão de mundo indígena, aqui no Brasil também, né, e é com pesar, inclusive, que a gente vê os povos indígenas sendo um dos focos da pandemia, com risco de extinção de algumas etnias, né, isso para a gente é muito triste, porque é isso que a Rosa Rojas está trazendo. A diversidade cultural latina, se ela morre um pedaço da nossa história, um pedaço do nosso caminho para chegar até aqui, né? Muito triste mesmo que o governo tem feito, essa postura racista do governo em relação a indígenas e quilombolas, enfim, é uma lástima. Bom, eu vou passar para vocês agora, para vocês se despedirem, mas antes disso quero agradecer muitíssimo, Jean, muito obrigada por trazer suas contribuições, o seu ponto de vista, a Rosbeli também, para nós é muito enriquecedor, tenho certeza que o público de casa também gostou muito de conhecer essas realidades diferentes que estão aqui, passando o portão da minha casa, a gente já se encontra pela rua, mas a gente não consegue ter essa qualidade de debate, né, é muito difícil a gente parar para conversar. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, e passar para despedir, eu vou fazer assim, eu vou passar para a Rosbeli primeiro, e depois o Jean fecha a despedida, pode ser? Então, vamos lá. Pode. Bom, primeiramente, a gente da UFMT, que acho que nós vamos ter que inverter. Vamos botar o Jean primeiro, porque a internet da... É necessário... Opa! Não. Rosbeli, eu vou inverter, porque a sua internet está cortando. Eu vou inverter e ver se melhora. Vou passar o Jean primeiro, aí você despede daqui a pouquinho. Vamos ver se dá certo. Vai lá, Jean. Sim. Tá. Perfeito. Bom, primeiramente, para finalizar, eu queria só acrescentar alguma coisa que, na verdade, que eu acho que nas perguntas não veio e não cheguei a falar. Nessa questão da educação. Que a nossa associação tem procurado para ver se conseguimos uma melhoria na questão do atendimento à educação, além da saúde, à educação. Em São Paulo e outros estados, deram oportunidade a imigrantes a conseguir também vaga nas universidades. Então, eu acho o seguinte, se o governo aceitou, certo, que o imigrante vem e que esse imigrante fez opção, provavelmente, em viver no país, então ele tem direito à saúde, à educação, à moradia e a tudo que tem direito um cidadão, certo? Então, eu acho que a questão da educação também é primordial. Tem tido alguns avanços que têm sido feitos, acompanhamento das crianças nas escolas públicas, com intérprete para poder ajudar os que têm mais dificuldade para poder aprender a língua portuguesa e acompanhar a sala de aula.
Em questão dos adultos, nós precisamos também ver o que o poder público pode estar fazendo para, pelo menos, admitir, digamos, em cada curso, pelo menos um imigrante, não digo haitiano, digo imigrante em geral, um imigrante competir uma vaga entre os imigrantes para poder, pelo menos, conseguir uma vaga para um imigrante em cada curso nas universidades. Pode ter os critérios de seleção para poder chegar a isso. E também essa questão de lá em São Paulo, de fato, eu ia dizer, em São Paulo, eu acho que em Belo Horizonte, em Santa Catarina, já aconteceu esse projeto, e tem muitos imigrantes que já conseguem estudar na faculdade, não concorrendo, digamos assim, com os brasileiros, porque eu sei que tem cotas, né? Tem cota para negro, cota para indígena e tudo mais, só que se for colocar o imigrante para concorrer junto nessa cota, ele não consegue, né? Então, eu acredito que tem projetos que admite que um estrangeiro vim para estudar nas faculdades brasileiras. Então, dentro desse projeto, tem algumas adequações que são feitas para poder esse imigrante acompanhar essas aulas. Eu acho que se o imigrante já está aqui e gostaria de frequentar uma faculdade, já que tem dificuldade para trabalhar, para pagar uma faculdade particular, então, se pelo menos conseguir uma vaga nas universidades federais ou estaduais, eu acho que isso já seria de grande valia. E eu quero agradecer essa oportunidade, né, que a FUMAT tem dado para os haitianos, né, principalmente no nome da Associação dos Haitianos ADMI, né, de defesa aqui em Mato Grosso. Nós temos um site, né, e esse site é admi.com.br. E se alguém quiser visitar o site, que esse site está praticamente em construção, não está totalmente pronto, mas algumas coisas estão sendo feitas, e nós temos o e-mail, né, que é admicuiabá@gmail.com.br. Eu gostaria de deixar isso. Então, eu agradeço a oportunidade, né, que Lérica nos deu para poder estar falando aqui, e provavelmente, em alguma outra ocasião, a gente pode estar participando em passar a voz dos haitianos nessas conferências, tá? Muito obrigado. Super obrigada, Jean, por contribuir conosco. E agora eu vou passar para a Rosbeli. Se tudo der errado, Rosbeli, desliga o seu vídeo, mas precisamos do seu tchau. Vamos lá. Bom, primeramente, obrigado mismo por la gente que siempre está pendiente de la gente inmigrante. Los migrantes tenemos nuestra propia historia, los migrantes tenemos nuestras propias voces. Y gracias, muy obrigada por la oportunidad de nos falar, de nos mismos, ser protagonistas de nuestras historias. Es necesario sí dar voz a los migrantes. Y este es un espacio que ha dado esa oportunidad tan importante para nosotros. Recordando y lembrando siempre que las fronteras fueron feitas por el hombre. Las fronteras las hizo el hombre para demarcar una tierra que no es de él. A Pachamama es de todo y estamos alugados. Un ratito aquí, por un momento aquí, estamos alugados. Y esta es nuestra única, querida y contaminada nave espacial. Única, querida, contaminada nave espacial que debemos proteger con nuestra propia vida. Y aprender que de nuestras raíces
vendrá nuestro futuro, porque si no lembramos nuestras raíces, no vamos a tener el futuro que nos queremos. Conciencia y más conciencia. Debemos hacer una campaña por la conciencia del pueblo, por la conciencia del ser humano, por la conciencia del negro, del indio, del migrante, de todo. Acho que a Rosbeli... En este espacio de vida. Obrigada. Deu? Obrigada, Rosbeli. Bom, gente, como lembrava Marx, né, os operários não podem perder o que eles não têm. Nós não temos nação, nós somos um povo todo, como disse a Rosa Rojas, nós precisamos emancipar o mundo da pobreza, emancipar o mundo da falta de acesso à educação, à saúde, à moradia, e essa pauta ela não tem limites, e os imigrantes são tão seres humanos como nós, e são a nossa pauta. A do FIMAT está aqui para reafirmar que a construção de um mundo novo é a construção de um mundo em que todos nós cabemos neles e todas as necessidades de todos cabem neles indistintamente. Obrigada, foi brilhante, foi lindíssimo, é um universo que a gente não teria acesso se não fosse a generosidade de vocês estar aqui conosco. Obrigada, Jean, obrigada, Rosa Rojas. Espero encontrá-los em outros momentos de luta, presencialmente, apertar a mão de vocês e agradecer. E a nossa luta continua, estaremos juntos. Contem com a do FIMAT naquilo que vocês precisarem. Muito obrigada a todos aí de casa e até semana que vem. Aí para sair é um xizinho aqui embaixo, viu, gente?